Shalom, shalom, graça e paz a todos. Bom dia, pessoal, bom dia, bom dia. Senti de gravar uma live agora pela manhã sobre esse mês de Tishrei especificamente. Vamos entrando. Na hora que a gente tiver algumas pessoas aqui, eu já vou começar a falar. Bom dia, Flávia. Tudo bom? Não avisei ninguém que eu ia entrar hoje. Resolvi entrar. Quero falar um pouquinho sobre esse mês, um mês muito propício, um mês muito especial, estação de outono em Israel, estação de colher frutos, estação de colher muitos frutos, estação das três tribos, Efraim, Manassés e Benjamim. Ficava a oeste do tabernáculo, lado ocidental do tabernáculo. Bom dia, Batista, bom dia. Você pode mandar esse aviãozinho de papel para as pessoas. Quero compartilhar uma palavra com você sobre o mês de Tishrei, que se deu início nesse domingo, 6 horas da tarde. Ainda esses 2 dias do julgamento de Deus sobre a humanidade. Primeiro dia julgando o indivíduo e no segundo dia, porque são 48 horas, julgando os relacionamentos que nós construímos durante o ano que se passou. Se você passou na prova aí, né, porque o amor de Deus, ele é abundante, o amor de Deus, ele é incondicional e o amor de Deus é provado. Então, a gente prova, né? A gente é provado em todo tempo. Então, se você foi passado no teste aí do ano passado, tem decretos maravilhosos para a sua vida. Robinho, bom dia, Robinho. Bom dia, bom dia. Aleluia. Vamos entrar, pessoal, vamos entrar. Eu não avisei ninguém que eu ia fazer uma live hoje pela manhã, mas eu senti de fazer essa live aqui. Não sei quanto tempo, mas a gente vai colocar aqui algumas explanações do texto do mês, né? Tishrei. Tishrei é o 7º mês no calendário religioso e o primeiro mês no calendário civil. Primeiro mês no calendário civil. Muitas festas, né? Podemos chamar assim. Neste mês de outono já começa o ano com festas. Na verdade, começa com julgamento, depois tem o Yom Kippur e depois tem a festa dos tabernáculos. São 3 festas aí de Levítico 23, que está expressa lá em Números 29 também. Que era uma festa para todo Israel, para todo o povo de Deus, mas essas festas estão associadas ao Cristo, ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao nosso Mashiach, ao nosso Messias, que veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas graças a Deus, nós o recebemos e cremos no nosso coração. Bom, vamos lá. Para não demorar muito, aqui em Gênesis, no capítulo 30, no versículo 22, vamos ler esse texto. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. Aqui a gente começa já, né, entendendo que Deus ouve orações. Deus ouve orações. Raquel era estéril, até então ela não tinha tido nenhum filho ainda dela. Ela tinha tido, se eu não me engano, 2 filhos por intermédio da concubina, mas não era dela, né? Era a concubina, como a concubina era escrava dela, então se tornou como filho dela.
Era filho dela pela concubina, mas dela, biologicamente falando, não. E aí a Bíblia diz que de tanto ela orar, de tanto ela clamar, elas sabiam que ia ter as 12 tribos de Israel, elas sabiam, e que ela queria participar dessas 12 tribos também contribuindo com 2 filhos, né? Com 2 filhos. A sua concorrente lá já tinha, a concubina da concorrente também já tinha, ela também, na concubina dela também já tinha mais 2, mas ela não tinha gerado até então nenhum filho biológico. E aqui o Senhor lembrou dela, eu gosto dessa expressão, e Deus a ouviu, lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu. E abriu a sua madre. Deus pode abrir portas, Deus pode fazer o impossível, Deus pode abrir circunstâncias que você já está batendo há muito tempo. Deus pode mudar a sua história, Deus pode fazer isso. Deus é capaz. Deus se lembrou de Raquel. Deus se lembrou de Raquel. Deus, Ele não esquece dos seus filhos. Ele não vai permitir que você esteja esquecido nessa ilha. Ele vai lembrar de você, mas você precisa perseverar. Perseverar. E aí o versículo 23 diz assim: e ela concebeu e deu à luz um filho, e ela disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Então Deus abriu a madre e já aplacou a vergonha de Raquel. E chamou o seu nome Iosef, José. E chamou o seu nome Iosef, José. O Senhor me acrescente outro filho. Por isso que eu digo, ela tinha a certeza que ela ia participar das 12 tribos. Porque quando ela gera o primeiro filho, ela diz o seguinte: tirou-me Deus a vergonha. Agora Deus me fez frutífera, Deus me fez produtiva. E o Senhor me acrescente outro filho. Senhor, me dá outro filho. Ela poderia pedir mais 2 filhos, mais 3 filhos, mais 4 filhos, mas ela falou: me acrescente mais um filho. Porque elas sabiam exatamente que o propósito era 12 filhos para compor as 12 tribos de Israel. Então Deus já tinha falado com eles sobre isso. E ela ia fazer parte de 2 filhos, no caso José e Benjamim, que seria o outro filho aqui. Então José, ele é esse filho da Raquel, o primogênito de Raquel, não o primogênito de Jacó, mas o primogênito de Raquel, que significa que Deus tirou a vergonha. E é interessante isso, que tem 2 expressões. Se você ler esse texto anteriormente, esse capítulo, você vai perceber que cada filho que era gerado, se falava, e Deus fez isso, e Deus fez aquilo, e Deus, quer ver, e chamou seu nome Gade porque estou afortunada. Mas Raquel, ela fala 2 coisas nesse único filho de José, já remetendo para os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, ou Manassés e Efraim, porque ele diz assim: tirou-me Deus a minha vergonha. E depois ela diz: o Senhor me acrescente outro filho. Então ela tem 2 vozes aqui num único filho. Já está projetando Manassés e Efraim lá na frente, que seriam os 2 filhos de José, que dentro do acampamento, ao redor do tabernáculo de Moisés, eles estariam acampados, porque José, ele é representado pelos 2 filhos. Não aparece a tribo de José dentro das 12 tribos. Não aparece. Você vai ver lá que não tem a tribo de José. Por quê, apóstolo? Porque José se dividiu em 2 filhos, que é Manassés e Efraim. E essas 2 tribos estão lá. Essas 2 tribos estão lá. Assim como a tribo de Levi, ela também não aparece dentro das 12 tribos, não tem a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela ficava na frente de cada ponto cardeal. Então ela ficava na frente ali das 3 tribos do leste, ficava na frente ali um grupo, os levitas, na frente da tribo do sul,
da tribo do oeste e da tribo do norte. Então os levitas estavam na frente de todas as tribos, porque eles serviam a Deus. É uma tribo que Deus tinha separado para ele. Então eles não entram nas 12 tribos no acampamento, mas entra em todo ao redor de todo o tabernáculo. E José também não aparece, mas aparecem os seus 2 filhos. Benjamim aparece, mas José não aparece. Então José, né, ele aparece ali com os seus 2 filhos. Então a tribo de José, ela é representada por 2 filhos. Por isso que foi duplamente abençoado. Como ela disse aqui, né? O Senhor me acrescente outro filho. Então tem 2 filhos dentro da tribo, duplamente abençoado. Que coisa linda. Então não aparece a tribo de José, apesar de José ser um dos 12 filhos de Jacó, mas aparece os filhos de José, que Manassés e Efraim. Só para você entender o contexto dessa história, tá? E nós estamos entrando agora no mês de Tishrei. E o mês de Tishrei é o mês da estação de outono em Israel, não aqui no Brasil, no Ocidente, lá em Israel. Está entrando no período de outono. E que parte é essa? Parte de colheita, parte de fecundidade, parte de dar frutos, parte de colher frutos. Então esses 3 meses, a partir de domingo agora, estamos aí em pleno julgamento de Deus, termina às 6 horas da tarde no dia de hoje, depois Yom Kippur, depois a festa dos tabernáculos, é a festa dessa grande colheita dos frutos. Por isso é importante na festa dos tabernáculos você fazer uma oferta especial a Deus. Depois eu vou explicar certinho para você sobre isso, porque é muito importante esse texto. Está tudo ligado com Haná. Lembra quando Ana, né, gerou Samuel? Ela era estéril e era da montanha de Efraim. Efraim é o mês associado, é o filho de Jacó associado a esse mês de Tishrei. Está lá em Números 2. E eu quero abrir com você lá em Números 2, para você entender como que a Bíblia ela é maravilhosa a respeito desse assunto. Olha aqui em Números 2. Deus ele organiza os filhos de Jacó de acordo com os pontos cardeais em relação ao tabernáculo de Moisés. E aqui, deixa eu ver onde está. Está aqui, ó. Está aqui, o versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 18. Números, capítulo 2, versículo 18. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente. Então Deus dá uma definição, é do lado do ocidente. Oeste ou ocidente. Então é do lado do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados, era de 40.500. Então você percebe que Deus estabelece, né, se você for ler o capítulo 2 desde o início até o versículo 18, você vai ver que Deus recompõe os filhos de acordo com a ordem. Então a ordem leste, ali Deus estabelece a tribo de Judá, a tribo de Issacar e a tribo de Zebulon. Está ao lado leste do tabernáculo. Depois, ao lado sul, ele estabelece Ruben, Simeão e Gade. Os outros 3 meses. Já são 6 meses. E no 7º mês, que é Tishrei, começa com Efraim. Mas Manassés não era o primeiro filho. Mas lembra quando vai receber a bênção e Deus inverte a mão? Então entra aqui Efraim na frente de Manassés. Entra Efraim na frente, porque Deus ele, né, inverte a mão, o pai vai abençoar, inverte a mão e acaba abençoando o menor no lugar do primogênito. E entra Efraim do lado ocidente. Ele puxa essa tríade de tribos do lado ocidente. E essa estação é a estação de outono. A estação do leste é a estação da primavera, a estação do sul. O lado sul é a estação de verão. E agora o lado oeste, ou o lado ocidental,
né? Não no caso nosso, ao lado do tabernáculo, é a estação de outono, de colher frutos, de desfrutar da fecundidade, de frutificação. Então, a palavra Efraim no hebraico, ela significa dois sentidos. Primeiro, duplo monte de cinzas. É um duplo monte de cinzas. E também significa serei duplamente frutífero. Olha que coisa interessante. Então, o nome Efraim, ele representa duplo monte de cinzas e serei duplamente frutífero. Essa palavra Efraim, ela vem de uma raiz mais antiga, que é Efrat, que significa montão de cinzas ou lugar de fecundidade. Preste bem atenção nisso. Então, a palavra, o nome Efraim, ela deriva de Efrat, que significa montão de cinzas, lugar de fecundidade. Belém, Efratá, você lembra disso? Então significa isso, montão de cinza é lugar de fecundidade. Onde há destruição, há frutificação. Onde você sofreu, Deus vai te abençoar. São duas coisas ligadas no mesmo nome. E essa palavra Efrat, ela também procede de uma outra raiz mais antiga, pará, que significa dar frutos, ser frutíferos, ramificar, mostrar fecundidade. Então a palavra Efraim significa duas coisas, um montão de cinzas e também duplamente frutífero. Este mês começa com o julgamento de Deus. No dia 1º de Tishrei, dentro da palavra de Deus, você vai procurar dentro da Bíblia Sagrada, depois você pesquisa o 7º mês. Talvez não vai aparecer a palavra Tishrei, mas vai aparecer o 7º mês, porque esse 7º mês é o mês de Tishrei. Se nós contarmos aqui os meses, nós vamos chegar em Tishrei. Então nós temos lá Nissan ou Abib, né? Nós temos Iyar, nós temos aqui, qual que seria o outro? Eu esqueci o outro, Sivan. Depois nós temos aqui Tevet. Depois nós temos aqui Av. Depois nós temos Elu e Tishrei. Então são esses 7 primeiros meses. Então você vai encontrar o 7º mês na Bíblia. Procura lá, 7º mês na pesquisa. Toda vez que aparecer a palavra 7º mês, você vai entender que é o mês de Tishrei. E dentro do 7º mês você tem lá o dia 1º de Tishrei, que é o dia de Rosh Hashanah, festa das trombetas. No dia 10 de Tishrei você vai ver que é a festa de Yom Kippur, o jejum de Yom Kippur. E depois, mais à frente, se não me engano, 14 ou 15 de Tishrei, você vai ver ali a festa dos tabernáculos. Isso está em Números 23, Números 29, Números 30, eu acho que é Números 29. Deixa eu ver aqui para você, Números 29, Levítico 23, Números 29. Então você vai perceber que o 7º mês representa o mês de Tishrei, exatamente o mês que nós estamos vivendo agora. Para nós aqui é outubro, né? Nós ainda estamos em setembro, mas para nós aqui ainda é setembro, mas para o calendário judaico já entrou o mês de outubro, que é o 7º mês. E esse mês tem a influência, né? Ontem nós falamos um pouquinho na live sobre a questão da balança. A balança pesa, né? Julgamento, balança pesa. O que você fez aí durante o próximo ano, dentro da constelação, é uma balança, por isso que a turma fala Libra, né? Porque é uma balança, então, e está totalmente voltado ao propósito eterno de Deus. É uma balança. Então, as obras pesaram mais, as obras boas pesaram mais, as obras más pesaram mais em relação ao último ano. Então, Deus está julgando logo no começo da balança tudo aquilo que você fez o ano anterior. Né? A primeira parte desse julgamento são 2 dias de julgamento. A primeira parte do julgamento, ele está julgando o indivíduo, a pessoa, você, o indivíduo.
E no segundo dia, começou ontem, 6 horas da tarde, já está julgando o segundo dia do ano que se passou, os seus relacionamentos, a maneira como você se relacionou com as pessoas, a maneira como você se relacionou com o seu cônjuge, a maneira como você se relacionou com seus amigos, com seus colegas, com a sua comunidade. Então, está sendo julgado na balança de Deus o que você fez, o que está pesando mais, coisas boas, coisas ruins. Então, Deus libera decreto para o próximo ano sobre a sua vida. É assim que funciona no mundo espiritual e não tem como mudar isso. Não tem como mudar. É Deus. Então, você precisa frutificar. E é justamente nesse mês de Efraim, por isso existem os dois significados. Ou você é um montão de cinza, ou vai ser um montão de cinza, vai ser completamente julgado, condenado, destruído, ou você vai se tornar uma pessoa frutífera, duplamente frutífera. Então esse mês ele tem essas duas conotações da palavra de Efraim. Olha que coisa forte isso. Muito forte isso. Então é um mês de você entender que você pode se tornar uma pessoa frutífera. Uma pessoa muito frutífera. Olha que coisa interessante, aqui em Gênesis no 46, Gênesis 46, versículo 20. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, Gênesis 46, versículo 20. E nasceram a José na terra do Egito, olha onde nasceram, na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a luz, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então você percebe que esses dois filhos de José nasceram na terra do Egito. E a palavra Efraim significa o quê? Ou você morre na terra do Egito, ou você vira cinza na terra do Egito, ou você frutifica na terra do Egito. Nós estamos no mundo, ou você vai virar cinza nessa terra, ou você vai frutificar nessa terra. E esse mês é um mês de você frutificar, porque significa fecundidade, frutificação. É estação de outono, estação de colher frutos. É a estação de você começar a degustar os frutos. É a estação de você se apropriar da doçura dos frutos. É a estação de você colher esses frutos de uma forma absurda. Então a influência para este mês é uma influência de frutificação, fecundidade. Eu quero liberar essa palavra sobre a vida sua que está mirrada, parada, estéril. Eu quero liberar, é um tempo de fecundidade, é um tempo de frutificação, é um tempo de você se tornar uma pessoa fecunda. Uma pessoa fecunda. É uma estação, é uma influência, uma estação de fecundidade, porque a palavra Efraim, ou ela significa um montão de cinzas, ou ela significa duplamente frutífero. E eu quero liberar isso sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. É um mês que você vai ser fecundo, é um mês que você vai frutificar muito para a honra e glória de Jesus. E é interessante um outro texto, né, em Gênesis aqui no capítulo 30, versículo 22, Gênesis 30, 22, ele diz assim, não é 30, 22, não, Gênesis 41, 52, olha o que diz aqui Gênesis 41, 52, ainda sobre os dois filhos de José, 41, 52. Ele diz, e ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O nome Efraim significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. É um tempo de você crescer no meio dessa situação de aflição. Se você tem sido afligido todo esse tempo, se você tem vivido situações de aflições, este mês é o mês de você desfrutar, viver, crescer,
fecundar, frutificar na terra da sua aflição. Este é um mês que você vai frutificar. Esse é um mês que você vai crescer, porque Efraim significa isso. Crescer na terra da aflição. Você vai crescer em nome de Jesus Cristo em tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que te fez mal, tudo aquilo que de uma certa forma veio tentar roubar a tua paz, você vai crescer. A influência desse mês é essa. Você vai crescer, você vai romper, você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Este mês você vai ter boas notícias sobre fertilidade, fecundidade, frutificação. Esse mês é um mês de portas abertas. Esse é um mês que Deus está pronto para derramar o teu fruto doce sobre você. Este é um mês para isso. Efraim significa isso. Eu vou repetir aqui, versículo 52. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você vai prosperar. Você vai prosperar na terra da sua aflição. É um tempo de prosperidade para a sua vida. É um tempo de prosperidade para a sua família. É um tempo de prosperidade familiar. É um tempo de prosperidade ministerial. É um tempo que você vai frutificar, vai crescer, vai colher esses frutos. Não só frutificar, mas você vai colher, você vai comer desse fruto, vai provar desse fruto, vai experimentar esse fruto. Em nome de Jesus Cristo, porque Efraim significa isso. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você vai crescer na terra dessa aflição. Você vai prosperar nesse momento difícil. Você vai prosperar independente da crise, independente da circunstância, independente da economia, independente de como as coisas estão. Você vai crescer, porque é o tempo de crescer na terra da aflição. Você já foi muito afligido, você já viveu muita situação complicada, você talvez já passou por lutas, por injustiças, por calúnias, por difamações, mas agora chegou o teu tempo de crescer nessa terra da sua aflição. E esse mês, o mês de Tishrei, depois do julgamento do ano anterior, existe aí um período que Deus vai selar no livro da vida, no livro das obras. Ele vai selar no livro das obras. Existe um livro das obras e o livro da vida. Então ele vai selar os decretos para a sua vida para o próximo ano, agora em Yom Kippur. Tem mais 10 dias aí para você poder, clamar a Deus, buscar a Deus e viver essa experiência maravilhosa e celebrar o Senhor na festa dos tabernáculos. Porque são 3 coisas seguidas. Tem um julgamento agora, está acontecendo, o segundo relacionamento, primeiro indivíduo, segundo relacionamento, depois no dia 10 de Tishrei, e vai ser no dia 4 a 5 de outubro para nós aqui, que representa o selo desses decretos, né? O resultado desse julgamento de Deus vai ser selado no livro das obras de Yom Kippur, e depois você pode celebrar, festejar e viver esse mês frutíferamente falando, em nome de Jesus Cristo. Então Efraim, ele é o personagem, ele é o filho de Jacó com Raquel, que por Deus está associado a esse mês, ao 7º mês, ao Tishrei, ao lado ocidente do tabernáculo. Números 2. Você vê Deus colocando essa ordem. Então Deus estabelece essa ordem. Não é pela ordem do nascimento dos filhos, é pela ordem da forma como Deus organizou. Deus organizou dessa forma. Lá em número 2, tem uma razão proposital, tem um propósito nisso. Não é à toa que Deus, eu gostei desse para esse mês, daquele para ele. Não, existe um propósito de Deus. Existe um propósito. Por isso que Efraim, ele significa ou um montão de cinza ou duplamente frutífero. Montão de cinza, por quê? Porque no julgamento muitas pessoas, todo rebanho passa diante dos seus olhos, toda a humanidade passa diante dos seus olhos para serem julgadas por ele. E julgamento não está ligado à condenação, apesar de que muitas pessoas serão condenadas ou absolvidas. Então a absolvição e a condenação passa pelo julgamento. O julgamento, quem sabe Deus tenha pena de nós, quem sabe Deus tenha
misericórdia de nós mais uma vez para vivermos mais um ano. E é nesses 2 dias de Tishrei, primeiro e segundo dia de Tishrei, que decretos sobre as nossas vidas individuais e coletiva, elas são traçadas para o próximo ano. Isso é muito sério, gente. Isso não muda dentro da palavra de Deus. Você pode não crer nisso, mas é assim que funciona. Então chega nesse período agora, a festa das trombetas, é a forma como Deus reúne o seu povo para poder liberar decretos de vida ou de morte. O mundo ele vai ter um sentido a partir deste decreto. O próximo ano está muito ligado no que está acontecendo nesses 2 dias, como Deus vai julgar esse mundo, como Deus está julgando a sua vida individual e a sua vida coletiva. Isso é muito forte, isso é muito forte. Mas Efraim significa ou vai viver um duplo cinza, um montão de cinza, ou você vai viver duplamente frutífero, ser fecundo, porque a palavra Efraim, ela procede dessa palavra fecundidade. E ela está ligada, associada ao 7º mês dentro do calendário religioso de Deus. E é o 1º mês no calendário civil. Então, eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos entender como Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Aí tem um caso muito interessante que você conhece a história de Ana, né? Eucana, Penina, você conhece toda essa história. Eu quero abrir com você em 1 Samuel, no capítulo 1. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Samuel, no capítulo 1. Versículo de 1 a 2. Olha o que diz a palavra. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim. Olha de onde que ele era. Ele era de um lugar frutífero. Ele era de um lugar de fecundidade. Ele era de um lugar frutífero, montanha de Efraim. Né? Era a herança que foi distribuída e aquela herança era para a tribo de Efraim. E Efraim você aprendeu que significa ou um monte de cinza ou duplamente frutífero. E o nome era Eucana, o nome desse rapaz era Eucana. Ele era procedente, né? Ele era da montanha de Efraim, de um lugar de fecundidade. E filho de Teu, filho de Zuf e tal. E ele tinha 2 mulheres. O nome era Ana, né? O nome de uma era Ana e o da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. E parece um paradoxo. Ele vem da tribo de fecundidade, ele vem da tribo de frutificação, e uma das esposas dele, a Ana, é estéril. É estéril. Parece um paradoxo, né? Ele vive numa montanha de fecundidade, ele vive numa montanha de frutos, ele vive numa montanha de frutificação, mas a esposa que ele amava era estéril. Era estéril. Então não era frutífera, não dava frutos, não tinha como dar frutos, era estéril. Mas a Bíblia conta que este homem, ele tinha um costume, e olha o costume dele, versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, e os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina e sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana, ele dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Então, de ano em ano, existem 3 festas, e possivelmente numa dessas 3 festas, este Eucana tinha que se apresentar, porque era lei. Está lá em Deuteronômio 16:16, e eu vou ler para você. Então, possivelmente, uma dessas 3 festas, Eucana, ele foi para poder sacrificar. Aqui em Deuteronômio 16:16 diz assim, ó: 3 vezes no ano
todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas, que é Pentecoste, que é do primeiro. Essas duas festas aqui são festas da primavera, festas no primeiro semestre. Não no nosso. Quando eu falo primavera, verão, não estou falando aqui no Ocidente, estou falando vindo, né, e a partir de Israel. Tá bom, gente? Para vocês entenderem que não é aqui a nossa primavera, a primavera de Israel. Porque a Bíblia ela é escrita na ótica oriental, não ocidental. Então a gente precisa entender o costume, o contexto aqui. Não é a nossa primavera, a primavera em Israel. Tá? Então esses pães ázimos e as festas das semanas, que é a festa de Pentecoste, ela é do primeiro semestre, festa das primaveras. E na festa dos tabernáculos, essa festa é a festa de outono. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada um conforme ao dom de sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus que lhe tiver dado. Então você percebe aqui que 3 festas todo homem precisava estar lá. Se ele não conseguia ir nas 3, pelo menos uma ele tinha que ir. Ou nas 2 festas de primavera, que era pães ázimos, e também festa das semanas, ou Pentecoste, ou no segundo semestre, festa dos tabernáculos. Eu acredito que Eucana, por ser da tribo de Efraim, por viver na montanha de Efraim, ele escolheu adorar e sacrificar, e ele também praticava tzedakah. O que é tzedakah? Ele distribuía recursos financeiros, ele ofertava para a vida das esposas, né, para a vida dos filhos, nesse dia do sacrifício. Então ele subia uma vez por ano para poder fazer esse sacrifício a Deus. Eu imagino que essa festa que ele foi sacrificar era a festa dos tabernáculos. Era na festa dos tabernáculos. Não era a festa da Páscoa, porque a festa da Páscoa aqui não estava inserida. Então não sacrificava na festa da Páscoa. Era pães ázimos, ou festa das semanas, que é a festa de Pentecoste, ou festa dos tabernáculos. Eu acredito piamente que foi na festa dos tabernáculos. Por quê? Porque primeiro ele era da montanha de Efraim, um lugar de fecundidade. Segundo, a festa dos tabernáculos é a comemoração desse mês frutífero e fecundo. Então ele ia sacrificar justamente nesse dia. Ele levava recursos para poder agradecer a Deus, ser grato a Deus por esse mês, pela influência desse mês. E conta-se a Bíblia Sagrada que num desses dias Deus visitou Haná e abriu a sua madre, abriu e gerou esse fruto dentro dela. Ela se tornou fecunda. Porque ele semeou aonde? Na festa dos tabernáculos. Ele semeou, ele plantou semente, ele sacrificou na festa dos tabernáculos, numa festa de frutificação, de fecundidade. E no ano oportuno, nós não sabemos quanto tempo isso foi, mas no ano oportuno, a fecundidade, aquela semente que ele depositou na festa dos tabernáculos, fez com que a madre da sua esposa, da Ana, fosse aberta para que ele pudesse viver e experimentar o melhor de Deus. Olha que chave que eu estou te dando. Olha que chave que eu estou te dando. O mês de Tishrei, que é associado a Efraim, que nós já falamos aqui, ou é um monte de cinza. Ela estava chorando em luto, um monte de cinza. Mas também era um mês duplamente frutífero. E se você vê a história, você percebe que ela teve Samuel, depois ela teve mais 4 ou 5 filhos. Então Deus a fez fecunda. Por quê? Porque Eucana subia uma vez por ano nessa festa, que, ao meu ver, ao meu entender, por ele ser da montanha de Efraim, a festa dos tabernáculos, para poder sacrificar. Era uma festa da fecundidade, do fruto. E exatamente Deus abriu a madre e ela se fez fecunda. Ele semeou
e viu a fecundidade na vida da esposa. E cá entre nós, Samuel foi um fruto maravilhoso da parte de Deus para aquela geração. E até hoje nós ouvimos falar desse grande profeta, que foi um profeta, que foi um juiz e que foi um sacerdote. Então, olha para você ver, quando a gente entende o mês, a influência daquele mês, quando a gente entende o significado de algumas festas e quando a gente deposita a fé, mistura a fé em cima disso. Eu acredito que Eucana, ele imaginou isso, ele diz, eu sou da montanha de Efraim. A Efraim significa fecundidade. Eu tenho aqui em casa uma esposa que não é fecunda, uma esposa que eu amo que é estéril, uma coisa que está travada, mas eu vou sacrificar nesse mês, debaixo dessa influência de frutificação, e eu vou colher isso algum dia na minha vida. E ele viu a mão de Deus, a bênção de Deus, vindo sobre a casa dele, vindo sobre a esposa dele, e ele foi frutífero. A esposa foi frutífera. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo para você, o que o Espírito de Deus está dizendo para a sua família. Esse mês de Tishrei é um mês que você vai crescer na terra da sua aflição. O que tem te afligido? Qual é a situação que tem tirado a sua paz? Qual é a situação que tem feito você não dormir bem? Esse é o mês que você precisa fazer aí um propósito com Deus. Coloca diante do Senhor, semeia esse mês, semeia no mês de Tishrei, principalmente na festa dos tabernáculos. Faça isso e eu creio que a influência desse mês, juntando com a sua fé e mais a sua semente, ela vai abrir, madre, ela vai abrir portas, ela vai abrir coisas extraordinárias sobre a sua vida. Princípios da palavra de Deus não podem ser alterados. Existem princípios dentro da palavra de Deus. Nós precisamos saber a hora certa de plantar, a hora certa de colher, a hora certa de ficar, um pouquinho fora. O inverno é o horário que nós não podemos fazer nada, porque vai ser difícil, é uma colheita difícil. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas a minha mão vai ter mais dificuldade de fazer isso no inverno. Mas a primavera, o verão e o outono. A Bíblia diz que, se eu não me engano, em Provérbios, eu não preparei isso, mas aqui em Provérbios, no capítulo 30, que fala que a formiga, ela prepara o seu alimento no verão. Ela prepara o seu alimento no verão. Eu não vou conseguir achar, mas deve estar em Provérbios, no capítulo 30. Se não tiver, depois eu acho para você e eu falo para você aqui aonde está. Mas eu não vou conseguir agora, não vou conseguir achar aqui. Mas a Bíblia diz que a formiga, ela prepara. Deixa eu ver se está aqui no versículo 30. Se não tiver aqui, é isso mesmo. 30, 25. Ó. Provérbios 30, 25 diz assim, ó, as formigas não são um povo forte. As formigas não são um povo forte. Porém, elas no verão preparam a sua comida. Olha a inteligência. Olha a inteligência. Então, antes de chegar o inverno para você, prepare a sua comida. Prepare, cuide, prospere nesse tempo, porque o tempo de inverno vai ser um pouco mais difícil. Não que Deus não possa fazer isso, não que Deus possa agir. Deus age em qualquer momento, mas existem tempos para as coisas. Existe tempo para todas as coisas. E você precisa entender esse tempo de influência. E o mês de Tishrei é o mês de crescer na terra da aflição. É o mês de colher os frutos. É o mês de provar os frutos. De entender que é um tempo de fecundidade. E eu quero desafiar você. Aproveita esse mês. Aproveita esse mês. Principalmente na festa dos tabernáculos.
Faça uma oferta ao Senhor. Ao Senhor. Eu não quero saber quantia. Faz uma oferta ao Senhor. E fala, Senhor, eu estou semeando a minha semente aqui num tempo de fecundidade. E ali você pode colocar diante de Deus. E eu tenho certeza absoluta que ao seu tempo, no momento exato, Deus pode abrir a madre da sua vida. Isso no sentido filosófico, figurativo, não somente biológico, mas também no sentido empresarial e em tantas outras coisas que a gente pode colocar aqui para você. Aproveita esse tempo. É um tempo muito especial, um mês muito especial. É o primeiro mês do ano do calendário judaico civil. É um mês de frutificação, onde, na verdade, de frutos, muito frutos, de fecundidade, onde a esterilidade está com uma influência muito baixa. E é nesse momento que nós temos que atacar o inimigo. É nesse momento que nós temos que injetar a nossa fé. É nesse tempo que nós temos que fazer com força. Porque é um tempo propício para isso. É um tempo propício para isso. E a festa dos tabernáculos vai cair na lua cheia. Pastor, mas o que tem a ver lua cheia? A lua cheia é a carga máxima da noite. É onde as trevas elas estão debaixo da luz. Se você não sabe, a noite mais escura é a lua nova. E a lua cheia é a noite mais clara, ou seja, onde a luz está raiando sobre as trevas. Foi exatamente no dia 14 de Nissan, numa lua cheia, que Jesus morreu na cruz, para mostrar para o mundo que a luz venceu as trevas. Deus escolheu até a fase da lua. Deus escolheu até a fase da lua para mostrar que as trevas foram vencidas pela luz. Que a luz venceu as trevas através do sacrifício poderoso de Cristo Jesus. Então a carga máxima do mês é a lua cheia. E a festa dos tabernáculos justamente vai cair nesse período. A carga máxima de fecundidade, a carga máxima de provisão, a carga máxima de frutificação é agora, esse mês, debaixo de um nome Efraim que Deus estabeleceu. Deus associou Efraim a esse mês. A fecundidade está fluindo nesse mês. Em nome de Jesus, se você ouvir o que eu estou dizendo e você aplicar fé, injetar fé, você vai testemunhar isso. Você vai falar, apóstolo do céu, eu não entendia isso, agora é o tempo. Aproveita a festa dos tabernáculos, faça uma oferta a Deus, faça uma oferta especial a Deus. Vai ser lua cheia, lua cheia. Lua cheia significa a luz está raiando nas trevas, é isso que significa. E significa um mês de fertilidade, um mês de fecundidade, um mês de comer fruto, de provar o fruto. Queridos, nós precisamos saber que debaixo do sol há tempo para todas as coisas, e esse é o tempo de frutificação. Faça uma oferta ao Senhor. Qual é a situação que você está vivendo? Qual é a aflição da sua vida? Qual é a tristeza? O que tem tirado tristeza? Efraim significa isso. Efraim significa isso. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você vai crescer na terra da sua aflição. Você vai frutificar na terra da sua aflição. Você vai prosperar na terra da sua aflição. Você vai comer o fruto na terra da sua aflição. É essa a influência desse mês. Deus associando este personagem ao mês de Tishrei. Se você entender isso, você vai desfrutar, você vai viver coisas extraordinárias da parte do Senhor. Mas você precisa crer nisso. Você precisa injetar fé nisso. Se você não injetar fé nisso, nada vai acontecer. E se você não tiver fé para isso, por favor, não faça. Não faça sem entendimento, não faça sem entendimento. A gente precisa entender as coisas, a gente precisa compreender o mundo espiritual, a gente precisa entender as influências, a gente precisa entender o que está acontecendo, o que está rolando. Precisamos entender os tempos. E este é o tempo para isso. Tempo de frutificação, tempo de fecundidade, tempo de comer fruto. Aproveita essa festa dos tabernáculos e celebre a Deus. Oferte a Deus
Honre a Deus. Faça uma oferta generosa a Ele. Senhor, eu creio. Esta é a semente da fecundidade para a minha vida. Essa é a semente da fecundidade para a minha família. Esse é o tempo. Esse é o tempo para você desfrutar de tudo. Eucana entendeu isso. Do Monte de Efraim, ele era do Monte de Efraim, 1 Samuel 1, e sua esposa, eles moravam numa terra de fecundidade. Olha que coisa, é muito interessante esse paradoxo da Bíblia. Eles moravam numa terra de fecundidade, mas a esposa não era fecunda. Mas anualmente, dentro dessa festa, ele sacrificava, ele adorava, ele ofertava, até que um dia a fecundidade veio sobre a esposa dele. E nada mais do que, não foi qualquer fruto que nasceu, Samuel. Foi Samuel. E depois mais os outros filhos. Então que você possa entender isso, você possa crescer nesse mês, na sua aflição. Você possa crescer nesse mês. Você possa desfrutar nesse mês de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Quais são os seus projetos? Quais são as suas aflições? Coloca diante do Senhor. E oferte algo a Deus. Nesse tempo, você vai colher extraordinariamente. E você vai testemunhar isso para a honra e glória do nome do Eterno. Amém? Eu não falei para as pessoas que eu ia entrar agora pela manhã. Resolvi entrar porque isso estava queimando no meu espírito. Essa palavra estava queimando no meu coração, queimando no meu espírito. E eu acabei entrando aqui sem avisar, sem mandar imagem, porque quando a revelação vem, a gente tem que transbordar. Eu não gosto de segurar nada para mim, eu gosto de transbordar. Todas as vezes que chega alguma revelação aqui, eu quero transbordar, eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você a viver, a experimentar o melhor de Deus, porque Deus é bom, e Ele quer o seu bem, Ele quer o seu bem. Deus criou o mal não para o seu mal, Deus criou o mal para mostrar o que é o mal para você não andar por esse mal. Então, em nome de Jesus Cristo, aproveita esse mês de influência de Efraim. Você vai crescer na sua aflição, você vai desfrutar de coisas extraordinárias. Eu vou deixar essa live gravada, depois você pode assistir essa live lá no YouTube também, vou deixar aqui no Instagram gravada, você pega desde o início e você vai ver que revelação tremenda da parte de Deus para a sua vida, você que entrou depois. E depois eu vou disponibilizar isso também lá no YouTube. E mande essa mensagem, mande essa live para todas as pessoas, porque muitas pessoas precisam ouvir, precisam saber o que está acontecendo. Chegou o seu tempo de crescer na sua aflição. E o mês de Tishirei, associado a Efraim, que significa isso, Deus me fez crescer na terra da minha aflição, significa que você vai prosperar, mas você precisa entender isso, injetar fé nisso. Tá bom, querido? Um beijo no seu coração, tenha um excelente dia. E eu vou deixar salva a live, depois você pode assistir e depois você pode espalhar isso também para todas as pessoas. Um beijão, fique na paz.